Bem, chegamos ao módulo 4, requisito 6, planejamento. Item 6.1.1. Ações para abordar riscos e oportunidade. Ao planejar o sistema de gestão da qualidade, a organização deve considerar as questões referidas em 4.1 e os requisitos referidos em 4.2. Nós já vimos isso anteriormente, né? Um cita o outro. Lembra que eu falei que nós poderíamos começar com o item 6.1, né? Que não teria uma ordem cronológica? É isso. E determinar os riscos e as oportunidades que precisam ser abordados para. Então eu tenho que determinar riscos para assegurar que o sistema de gestão da qualidade possam alcançar os seus resultados pretendidos, aumentar os efeitos desejáveis, prevenir e reduzir os efeitos indesejáveis e alcançar a melhoria. Essa é a grande mudança em relação à versão 2008 da norma, né? E que é a mentalidade de risco, que é algo fantástico que foi trazido para essa. Aqui ela é baseada na ISO 31000, como já citamos lá, 31010. Quem quiser tiver curiosidade e dar uma olhada na ISO 31000 e 31010, vai observar como deve ser feita uma análise de risco, né? A grande pergunta é como identificar riscos e as oportunidades. Nós vimos lá a análise SWOT, onde nós identificamos alguns riscos, oportunidades. Agora aqui nós temos que dar algumas tratativas, identificar outros riscos, incluindo aqueles, né? Vamos incluir aqueles nessa nossa nova análise de risco. A ISO 31000 nos dá os princípios e diretrizes de gestão de riscos, basicamente 5 etapas. A primeira seria o pano de fundo e as outras 4, o processo de gestão, que é baseado no PDCA. Para quem nunca ouviu falar no PDCA, em português seria planejar, desenvolver, checar e agir. Tá? É um ciclo de melhoria. A organização ela deve estar comprometida com a gestão de risco. Para isso, ela deve ter política, objetivos, indicadores, conformidade com a legislação, atendendo a legislação referente ao seu negócio, atribuição de responsabilidades, um organograma, recursos, comunicação e uma estrutura de gerenciamento. É preciso desenhar a estrutura para gerenciar os riscos para o processo. Para isso, nós temos que, o A, né? Entender a organização e seu contexto. É preciso avaliar o ambiente interno e externo, os fatores chaves, a tendência que tem um impacto sobre os objetivos da organização e as relações com as partes interessadas. Temos também, no item B, estabelecer uma política de gestão de riscos, definir responsabilidades. D. Eu preciso interagir a gestão de riscos nos processos organizacionais. E. Estabelecer os recursos necessários. F. Estabelecer comunicação e reportes internos e externos. Implementar a gestão de risco, estrutura e processos. Né? Monitorar e analisar criticamente a estrutura e aplicar a melhoria contínua na estrutura. O que deve ser feito? Aqui é o modelo de uma análise de risco. Então eu tenho aqui o item 1,
Um risco, não atendimento da legislação. Qual é a gravidade dela? Ah, aqui está usando um gráfico de farol, mas nós podemos usar também uma pontuação. A gravidade dela é x. Qual a probabilidade disso acontecer? É y, né? O que pode ser feito é multiplicar os resultados, né? Então a gravidade é 10, a probabilidade disso acontecer é 5, então eu tenho 10 vezes 5. Quando fala lá em definir a política, né, a política da gestão de risco, é isso. Qual vai ser a minha política? Quando eu vou tomar uma ação? Quando o resultado vai ser grave? Quando ele vai ser vermelho? Então é basicamente isso. Então eu tenho aqui gravidade 10, probabilidade 5, 5 vezes 10, olha, a partir de 50 eu já considero como grave, tá? E aí aqui eu tenho 5, 5, 5 vezes 5 e aí um resultado que está abaixo da minha meta definida. Tem outro exemplo, né? 9% da produção de segunda qualidade ocorrendo para esta porcentagem, refugo ou retrabalho, com risco de não conformidade, se entregue ao cliente. É que se dá uma gravidade, uma probabilidade, um resultado maior. Tá? Então, nós temos aqui o exemplo do contexto externo, né? Legislação, não competir com produtos chineses, empresas concorrentes, impostos, enfim, cada departamento, cada processo, aliás, ele vai conseguir identificar os riscos dentro dele, né? Cada processo consegue identificar os seus riscos. No RH, olha, o risco de eu fazer um pagamento errado, o risco de vendas, elaborar um orçamento de forma errada, a mais ou a menos, tá? Então, cada departamento tem seu risco. Então, todos esses riscos devem ser levantados. Próximo requisito. Então, o próximo requisito aí são as ações para abordar riscos e as oportunidades
né, o que a norma diz. Integrar e implementar as ações em seus processos do sistema de gestão da qualidade. E avaliação da eficácia dessas ações. As ações tomadas para abordar riscos e oportunidades devem ser apropriadas ao impacto potencial sobre a conformidade de produtos e serviços. Nota 1. Opções para abordar riscos e as oportunidades podem incluir evitar riscos, assumir riscos para perseguir uma oportunidade, eliminar a fonte de riscos, mudar a probabilidade ou as consequências ou compartilhar o risco, né? Ou decidir com base em informações, ou reter o risco. Oportunidades podem levar à adoção de novas práticas, lançamento de novos produtos, a abertura de novos mercados, abordagem de novos clientes, construção de parceria, uso de tecnologias e outras possibilidades desejáveis e viáveis para abordar as necessidades da organização ou dos seus clientes. Então, observem aí que essa norma ela veio para ajudar muito. Ela fala assim, olha, você tem risco, isso não é problema, toda organização tem risco, tem oportunidades, tem melhorias. Aí ela fala assim, olha, o risco, né, ele pode virar uma oportunidade, ou você pode eliminar a fonte desse risco. Eu tenho um problema, eu vou eliminá-lo. Eu posso mudar a probabilidade dele. Tem um risco de incêndio muito forte. Eu vou colocar um extintor. Eu mudei a probabilidade daquele risco. Ou as consequências, né? Também. As consequências catastróficas, ela cairia pela metade. Eu vou colocar um sistema anti-chamas automático. Eu posso compartilhar o risco. Então, se pegar fogo, eu aciono a seguradora, compartilhando o risco. Ou decidir com base em informação, né? Posso tomar outra decisão. Então, não obrigatoriamente a organização tem que tomar uma ação que seja para evitar o risco só. Ela pode decidir assumir o risco também. Então, é ideal fazer uma planilha contendo todos esses itens, né? Qual é a decisão que eu vou tomar? Não, nesse requisito aqui, financeiramente é inviável decidir assumir o risco, ponto. Ok? Nota 2. A oportunidade pode levar em consideração a adoção de novas práticas, o que eu falei, lançamento de novos produtos, né? Então, essa adoção da mentalidade de risco, ela pode trazer muitas oportunidades para a organização. O que deve ser feito? Aquilo que nós falamos. Eu devo estabelecer um contexto, por exemplo, uma organização onde os avanços tecnológicos impactam na venda do produto, como uma fábrica de celulares. Devo identificar os riscos nos processos de vendas, né? Podemos identificar o risco de outras organizações terem melhores estruturas de projeto e desenvolvimento de produtos e equipamentos mais atuais de produção. Então eu faço aí um benchmark, estou comparando, né? Eu faço análise dos riscos. Ao analisar os riscos, se ele pode se identificar que se não estiver na mesma velocidade, nossas vendas vão cair porque os nossos produtos né, não terão os mesmos avanços tecnológicos. A avaliação dos riscos aqui é necessária definir critério para avaliar os riscos, né, com a natureza do risco, o tipo, a causa, como definir a probabilidade da ocorrência, a evolução no tempo dessa probabilidade, como o nível do risco será determinado, os pontos de vista das partes interessadas, como eles enxergam os riscos, né?
o nível em que os riscos se tornam aceitável ou tolerável. Exemplo, considerar a combinação de múltiplos riscos. Identificamos então que a causa dos riscos é a falta de investimento em projetos de desenvolvimento e em novos equipamentos de produção. Identificamos que para o próximo ano comercial este risco tem 30% de chance de ocorrer, e etc. São alguns exemplos. Tratamento dos riscos, por exemplo, ações para evitar os riscos, assumir os riscos, alterar a probabilidade de ocorrência, alterar as possíveis consequências, compartilhar os riscos ou reter os riscos. O que deve ser feito? Aqui é o nosso fluxo. Estabelecimento do contexto, né? Identificação dos riscos, análise dos riscos. Aí tem a interface da comunicação entre os departamentos, a consulta de quais riscos cada departamento tem. Tem também o monitoramento e análise crítica desses riscos, vamos verificar para definir a periodicidade que isso acontece, qual a probabilidade, como a norma cita, disso acontecer. Vamos fazer a avaliação desse risco e vamos tratá-lo. Ok? E aí esse ciclo é um ciclo virtuoso, que ele volta a ser monitorado, estabelecido, aconteceu alguma coisa, algum problema, esse risco ele tem o grau, né, de ocorrência, ele muda, ele deixa de ser aquele 5 que eu disse, deixou de ser 5, agora virou 6, 7, tá? Porque ele ocorreu. Então, esse é um documento vivo, que está sempre sendo alterado dentro do sistema de gestão. O que deve ser feito, né? Algumas ferramentas, brainstorm, entrevista estruturada ou semi-estruturadas, técnica de Delphi, checklist, análise preliminar de perigos, né? APP, aqui são algumas ferramentas, estudo de perigos de operabilidade, ASOP, análise e perigos e pontos críticos de controle, HCCP, avaliação de riscos ambientais, estatísticas estruturadas, What If, né? Swift, também conhecido, análise de cenário, análise de impacto no negócio, o BI, análise de causa raiz, análise de modo de falha e efeito, aqui muito utilizado. Essa daqui de todas que eu li até agora é uma das que eu vejo sendo mais utilizado, que é o FMEA, que é o Failure Mode Effect Analysis, tá? Que é o modo de efeito falha potencial, em português. Existe até um manual para a utilização da ferramenta. Hoje as empresas estão utilizando muito essa ferramenta para fazer análise de risco. Análise de árvore falha, análise de árvore de efeito, análise de causa e consequência, análise de causa e efeito, análise de camada de proteção, LOPA, análise de árvore de decisão, análise de confiabilidade humana, análise da gravata borboleta. É muita ferramenta. Manutenção centralizada em confiabilidade, análise de circuitos ocultos, análise de Markov, simulação de Monte Carlo, estatística de Bayesiana e redes de Bayes, curva FN, índice de riscos, matriz de probabilidade de consequência, análise de custo-benefício, análise de decisão por multicritérios. Aí tem um cardápio, a organização que vai definir qual ferramenta é mais adequada à realidade dela. Uma organização grande vai escolher uma ferramenta, uma pequena outra, mas hoje o que eu vejo mais usual é o FMEA. Aqui está um exemplo, né? Um modelo da planilha
do what if. Modelo do what if, atividade, seleção de roupas. O que aconteceria se misturasse claras com escuras? A causa, né? A falta de critério, o conhecimento do empregado. Por que isso aconteceu, né? Quando fala em causa, por que aconteceu? Misturou as roupas. Por falta de critério ou falta de conhecimento do empregado, ou falta de procedimento, ou falta, né, que seriam as causas. As consequências, roupas escuras com fiapos claros nas roupas vai manchar, né? Vai manchas de escuro. As observações e recomendações criaram um critério de roupas claras e escuras e instruir os empregados. Então aqui dá qual é o problema, né? Qual seria a seleção de roupas, qual seria aqui, o que aconteceria, né? Qual seria a causa disso, quais seriam as consequências e as recomendações, qual o plano de ação. Uma ferramenta também simples, bem simples e eficaz. A organização deve estabelecer objetivos da qualidade nas funções e níveis e processos pertinentes necessários para o sistema de gestão da qualidade. Né? Aqui nós estamos falando já sobre os objetivos da qualidade. Os objetivos da qualidade devem ser coerentes com a política da qualidade, ser mensuráveis, levar em conta requisitos aplicáveis, ser pertinente para a conformidade dos produtos e serviços, para aumentar a satisfação do cliente, ser monitorado, ser comunicado e ser atualizado quando apropriado. Então, observe aqui. Eu vou explicar logo, e a organização deve manter informação documentada sobre os objetivos da qualidade. Ó. Mais um que precisa de informação documentada. Tá bom? O que deve ser feito? Por exemplo, objetivos da qualidade para uma organização de prestação de serviços de segurança, cuja política é manter seus clientes protegidos contra roubos em suas instalações, né, e transportes. Poderia ser garantir a segurança no transporte de mercadorias. Meta aceitável. Ele colocaria como meta, no máximo, um roubo em cada 10.000 transportes realizados. Então, a cada 10.000 transportes realizados, ele define que seria aceitável apenas um roubo. É uma meta que ele definiu. Lógico, isso daí tem cálculos financeiros, né? Um roubo de 1 milhão poderia quebrar uma empresa, mas ele já fez 10.000 transportes, ele deveria ter, ele tem esse risco calculado. Desenvolver artigos têxteis para a moda através de novas tecnologias e melhoria contínua da qualidade. Garantir a satisfação dos clientes. Objetivos possíveis, mas não os únicos. 1. Estar com a coleção de cada estação definida 15 dias antes dos clientes iniciarem a colocação dos pedidos. Então, aqui é o objetivo. Meu objetivo é estar com a minha coleção 15 dias antes dos clientes iniciarem a colocação dos pedidos. Adquirir 6 máquinas novas ao ano para melhorar a tecnologia instalada. Aumentar o resultado das pesquisas de satisfação de clientes de 85% para 88% de satisfação. Então, aqui estão alguns objetivos dos objetivos da qualidade. Aqui é um item novo, né? Isso daqui era muito difícil de ver na versão antiga, a pessoa não entendia o que é um planejamento dos objetivos da qualidade, o que deve ser feito, né? Não é falar, planejar como alcançar esses objetivos da qualidade, a organização deve determinar o que deve ser feito, quais recursos serão requeridos,
quem será o responsável, quando isso será concluído e como os resultados serão avaliados. Como isso daí deve ser feito? Por exemplo, no caso do exemplo anterior, onde o objetivo era garantir a segurança do transporte das mercadorias, né? O que deve ser feito? Todo o transporte de mercadorias será programado de forma sigilosa, os caminhões serão monitorados via satélite. Se o valor for superior a R$ 200.000, haverá acompanhamento de um carro de segurança. B. Os recursos serão necessários. Quais recursos serão necessários? Definição de quem vai ter acesso a essas informações, os custos de monitoramento via satélite e de carro, motorista e de ajudante para acompanhamento do transporte. C. Quem será o responsável? O gerente de operação, por exemplo. Quando será concluído? O programa será implementado em todos os clientes até o final do ano de 2015, 2018, 2020. Nós vamos definir quando esse programa, porque eu posso ir implementando aos poucos esse objetivo. A forma como os resultados serão avaliados, por exemplo, número de assaltos em relação ao número total de cargas. É como eu vou medir esse indicador, né? Claro. Aquele item que eu disse que nós viríamos ver à frente, aqui está, que é o planejamento de mudança que citou lá na direção, né? Que toda mudança do sistema de gestão da qualidade ela deve ser documentada. Então, a norma fala aqui, no item 6.3, planejamento de mudanças, quando a organização determinar a necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade, as mudanças devem ser realizadas de uma maneira planejada e sistemática, que ele cita aí ver o item 4.4. A organização deve considerar o propósito da mudança e suas potenciais consequências. Qual é o propósito dessa mudança? Como havia dito antes, por que eu estou mudando e o que vai acontecer depois que eu mudar. A integridade do sistema. Isso vai mudar a integridade do sistema de gestão? Vai precisar, o item C, disponibilidade de recursos? Alocação, realocação de responsabilidades e autoridades. Eu estou mudando um procedimento, um documento, um cargo, então eu vou precisar realocar ou alocar autoridades e responsabilidades. Então aqui o que deve ser feito, né? O propósito das mudanças e as consequências. Realizar um estudo sobre as consequências do que vai mudar no sistema de gestão. A integridade do sistema. Garantir que mesmo com as mudanças o sistema não será interrompido. Mesmo com as mudanças que terão dentro da organização, o sistema ele não vai ser interrompido ou corrompido. Tá? Porque nós vemos muitas vezes, a empresa está passando por uma dificuldade financeira, nós vamos ter que fazer algumas mudanças. Essas mudanças impactam o sistema de gestão, o sistema de gestão ele dá uma estacionada, aí isso fica óbvio. Né? Então, ele afeta o item B. A disponibilidade de recursos, prover recursos necessários para minimizar o impacto das mudanças. Então, eu tenho que dar os recursos necessários ou para implementar essas mudanças, né? Às vezes precisa de vai ser uma construção, precisa disponibilizar recursos financeiros, às vezes também recursos para diminuir o impacto dessas mudanças. No item D, alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades. Se necessário, nomear novos responsáveis para as mudanças dos processos, né? Como eu disse anteriormente, mudei um procedimento, mudei um documento, mudei uma área, criei um processo novo, então eu vou ter que alocar pessoal. Isso vai mudar com o meu sistema de gestão da qualidade, eu tenho que analisar todo o impacto que isso vai trazer para o sistema.